Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, na capital do Mato Piba, para falar com você sobre mais um conteúdo que é de muita relevância. Você vai gostar. Hoje nós estamos aqui para falar sobre 5 S's, mas a gente vai falar do primeiro S e exemplificar situações de fazenda e quais os benefícios da utilização dos 5 S's. Você aproveita nesta bexiga e clica lá no sininho, que é para aparecer todos os vídeos desse canal. Se inscreve caso você não esteja inscrito e também compartilha. Vai ter muita gente que vai gostar e vai aprender bastante acompanhando as aulas aqui do canal. E o melhor de tudo é de graça, você não paga nada nesta bexiga, então não custa nada não. Vá lá. Bom, eu só vou dar uma relembrada aqui sobre os 5 S's, né? O porquê, de onde surgiu. Surgiu lá na Toyota, acho que se não me engano foi a primeira ferramenta do Lean. Lean Manufacturing, a gente explicou lá na primeira ou na segunda aula desse canal. Se você não souber o que significa, vá lá, que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso. Então, é uma ferramenta que foi criada para organização do ambiente, para que a gente aumente a produtividade reduzindo os desperdícios, que é o principal objetivo aqui desse canal, né? Para que a gente reduza os desperdícios do Lean. E aí foi criado um chamado o 5 S's, é uma ferramenta 5 S's que significam 5 sensos, são 5 palavras japonesas que nós aqui no Brasil traduzimos em 5 sensos. E o primeiro dele, então, é o primeiro S, que é o Seiri, é o senso de utilização. O que significa isso? A gente precisa retirar do ambiente de trabalho tudo aquilo que nós não precisamos ou que não se utiliza ali naquele local, certo? Então, o objetivo é manter o ambiente de trabalho muito mais organizado, só com aquilo que a gente precisa, né? Precisa utilizar. Então, normalmente a gente fala o seguinte, cara, aquilo que não ajuda naquele local, em algum momento acaba atrapalhando, certo? Então, quando a gente for falar do primeiro S, do Seiri, não é para jogar fora. Ninguém está falando assim, ó, elimine, tire fora, joga fora. Não é essa a questão. É tirar daquele local. Muitas vezes eu tenho algo junto do meu trabalho, de uma oficina, por exemplo, que não é para oficina, aquilo lá é para estar no escritório, tô chutando aqui. Então a gente vai ver nessa aula justamente como é que a gente faz numa fazenda para que a gente consiga organizar, certo? Então o primeiro passo, analise, olhe no seu ambiente. O que é que tem lá que a gente pode retirar que a gente nunca usa? Está lá há 2 anos, nunca mexeu naquilo. Faz sentido estar lá? Não, né? E quais são os locais que a gente pode aplicar? Isso se aplica em tudo, inclusive na nossa casa. Na despensa da tua casa, tu pode fazer isso, né? Muitas vezes você acaba comprando no mercado coisas porque você não olhou ou não viu ou está escondido na despensa. Então você imagina um almoxarifado de uma fazenda, né? Numa oficina, naquele lugarzinho do ferro velho, naquele barracão que faz as revisões de plantadeira, no barracão que você armazena os defensivos, numa fábrica de ração, né? Inclusive lá no meu Instagram postei sobre uma fábrica de ração que a gente aplicou a ferramenta 5S. Ficou top, certo? A gente, quando eu falo 5S, a gente vai ver nas próximas aulas, cada aula eu vou falar de um S, né? Então hoje eu estou falando do primeiro, que é retire tudo que for desnecessário desse local. Então, primeiro eu tenho que analisar, certo? Vamos analisar. O que nós temos aqui que eu possa retirar? Depois eu vou separar. Vamos separar o que é realmente útil daquilo que não é útil para aquele local. Volto a dizer. Pode ser que tem coisa na oficina que é para estar no almoxarifado. Pode ser que tenha no almoxarifado coisas que é para estar na oficina. Então tem que verificar se é isso mesmo. Lá no barracão das plantadeiras, pode ser que lá tenha ferramentas jogadas. Isso é bem comum, né? Onde é que tem que estar a ferramenta? Ou está no almoxarifado, ou então tem um local específico para guardar as ferramentas. De forma organizada. E aí a gente vai ver nos próximos passos. Então, se tem coisas que não é para estar em algum lugar, coloque já destino para o seu local certo. Não estou nem dizendo que é para organizar ainda,
só para colocar no lugar certo, né? Verificar a utilidade. É necessário isso? A gente usa isso, né? Se não usar, o que tem que ser feito? De repente tem coisa que não se usa mais nunca, estou chutando. Muitas vezes, gente, tem peças de uma máquina que já foi vendida, isso já vi acontecer. O que essa peça vai fazer ali? Quando é que ela vai ser utilizada? Em momento algum, não vai mais ser utilizada. Então tem que tentar verificar alguém que tem uma máquina dessa que eu possa vender, ou faz uma doação, troca por um saco de milho, sei lá. O que não faz sentido é uma máquina que eu tenho certeza que... Uma máquina não, uma peça. Que eu tenho certeza que nós nunca vamos utilizar. E essa peça está ali, ocupando um espaço que poderia estar outra peça, né? E tem muita gente que fala, não, aqui nós temos, é muito pequeno, os barracão são pequenos, tem que construir outro barracão. Esse almoxarifado está pequeno, tem que ampliar. E às vezes não é isso. Às vezes é a falta de organização ou... muita coisa que eu tenho nesse almoxarifado, certo? Outra coisa, adequar a quantidade dos estoques. Muitas vezes eu tenho lá 400 parafusos de determinada coisa que, não sei, foi comprado errado. Sei lá, outras situações que pode ter. Disco de plantadeira de 300 tipos. Eu tenho disco de ervilha, estou chutando aqui. Coisa que eu nunca mais vou utilizar. Ou se eu vou utilizar, nem sei quando. Né? Ou então eu tenho o disco de uma plantadeira que eu já não tenho mais na casa e nem serve mais para outras, é uma hipótese, né? E outras coisas, né, que eu não sei tecnicamente tudo que tem numa fazenda, mas esse tipo de coisa, às vezes se guarda coisas que a gente tem certeza que não vai utilizar. Então são essas as coisas que a gente tem que retirar. Ah, mas eu não vou jogar fora. Não é para jogar fora e nem precisa jogar fora. Só não é para ficar dentro do almoxarifado. Né? Ou então cria-se um ambiente no almoxarifado para as peças mortas, como eu sempre falo, ou a gente cria um ambiente para colocar aquilo, muitas vezes eu falo o seguinte, cria lá como é que chama? O depósito do dono, né? O museu do proprietário. Tem coisas que ele quer ficar lá, que ele quer guardar, não tem problema. Mas só não deixa no meio do almoxarifado, ou no meio da oficina, né? Ou no meio de qualquer barracão aí. E quando eu tenho peças pequenas que talvez eu use, ou se eu tiver espaço, se o almoxarifado for grande, cria-se um espaço da prateleira morta, ou espaço de coisas que talvez se utilize um dia. O que eu estou te dizendo é o seguinte, separe daquele ambiente de fluxo diário, onde ficam os parafusos, as ferramentas, as coisas que eu uso no dia a dia. Não faz sentido, tem que ficar em algum lugar que esporadicamente eu vou utilizar, certo? Que a gente vai pegar porque eu vou utilizar esporadicamente. Então, como eu falei também, adequar os estoques às necessidades reais. Muitas vezes eu mantenho em estoque muito mais do que eu preciso manter. Além de eu ter um dinheiro parado desnecessário, eu estou utilizando espaço desnecessário, né? Então é outra coisa que tem que observar, né? Criar o hábito de compartilhar as ferramentas ou materiais. Então, para eu não ter, vou comprar 30 materiais, 30 ferramentas porque eu tenho 30 funcionários. Não faz sentido. Cria-se um processo para compartilhar de forma que quando emprestei para cá, retorne para o almoxarifado, né? É outra coisa que a gente faz para reduzir os estoques. O nosso lema no Lean Manufacturing é justamente redução de custos, reduzir, fazer mais com menos recursos, com menos pessoas, com menos materiais, com menos tudo, certo? Então, o que acontece quando a gente aplica esse primeiro S? Você vai perceber que você vai ficar com um ambiente muito mais limpo, né? Menos poluição, menos atrapalhação. Você vai para pegar um negócio que, não, esse aqui não usa mais. Aí que eu falo, atrapalha a produtividade da pessoa, a pessoa demora mais para encontrar alguma coisa, não faz sentido, certo? Além de ficar, como eu falei, menos poluído, né? Você fica aquele local com menos coisas, fica muito mais fácil de organizar. E é por isso que no segundo S a gente vai ver como organizar. Você já imaginou se eu vou começar a organizar alguma coisa quando eu tenho um monte de itens desnecessários? Eu vou organizar o quê? Por que eu vou organizar?
Não faz sentido, né? Então eu tenho que primeiro retire. Então siga essa dica aqui. Primeiro retire tudo. Não organize um almoxarifado, uma oficina, qualquer coisa, se você não retirar tudo que for necessário antes, tá? Beleza? E aonde é que a gente aplica? Então, como eu já falei, almoxarifado é um dos primeiros, e quando eu atendo fazenda, a primeira coisa que a gente faz é organizar. Isso aqui serve, faz uma limpa. Inclusive, quem está me acompanhando lá no Instagram, eu tô lá no Pará, numa fazenda, onde a gente está num almoxarifado já faz 3 ou 4 meses que a gente está retirando coisas. Agora a gente começou a organizar e fazer o cadastro no sistema. Por quê? Porque era 7 anos que estávamos simplesmente colocando coisas, comprando coisas que já tinha no almoxarifado, porque a gente não sabia. Até eu sempre falo, não chame de almoxarifado aquilo que não é controlado, que isso é um depósito de peças. Quando eu controlo, aí sim, é um almoxarifado, né? E a gente vai ver nos próximos S's os outros passos para a gente organizar. Então, almoxarifado é o primeiro lugar. Ferro velho. A gente pode organizar? O que eu faço no ferro velho? Isso aí é importante. O primeiro S já faz uma diferença absurda. Separe aquilo que realmente é ferro velho, que não dá para usar. Muitas vezes tem lá restos de chapa de aço, de metal que foi utilizado e não se utiliza mais. Aquilo tem que vender para o ferro velho mesmo. Às vezes eu tenho uma peça lá que está quebrada, que apodreceu quase, já que tem ferrugem, que não dá mais para aproveitar. Para que está lá aquela peça? Aí quando a gente precisa de alguma coisa do ferro velho, ninguém vai lá porque está tudo bagunçado. Então, retire aquilo que for desnecessário, aí você vai conseguir com facilidade encontrar. Aí, no segundo S, a gente vai ver como ordenar isso, né? Mas esse é o objetivo dessa primeira aula, é você retirar aquilo que não é necessário. Então, no ferro velho também a gente consegue fazer isso, né? Já dá uma grande diferença, porque você sabe que aquilo que você deixou lá, eles têm serventia. Aí, no próximo aula, eu vou explicar como a gente vai fazer para organizar. A oficina é um outro lugar muito comum da gente ter esse tipo de problema, né? Para retirar aquilo que não é necessário, que não precisa. Barracão de defensivos e, como eu já falei, nos barracões de revisões, de colheitadeira, se é que tem, muitas vezes utiliza a mesma oficina, mas tem alguns que tem barracão de revisões. Então, o principal recado para hoje é retirar aquilo que não precisa dos locais, certo? Então você que tem uma oficina, você que tem ferro velho lá, elimine tudo que for desnecessário. Quando eu digo eliminar, não significa jogar fora. Talvez está no lugar errado. Tire lá da oficina e coloque no almoxarifado ou vice-versa. Às vezes tem coisas no ferro velho que era para estar no almoxarifado. Então, o primeiro S, a frase para você não esquecer: elimine tudo aquilo que for desnecessário. Acompanhe a próxima aula que nós vamos falar sobre o segundo S. E não se esqueça, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, com seus colaboradores, enfim, e clique lá para um sininho para que toda aula que aparecer no canal apareça para você. E aí, vamos agregar?